Olá, meu nome é Carolina Sures, eu sou historiadora licenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente estou finalizando meu mestrado também em História pela mesma universidade e eu sou pesquisadora dentro da área de História e Cinema. Eu vim aqui hoje a convite do Historiar-se para falar um pouco de um filme que com certeza quem nasceu no início, a meados dos anos 90, lembra, marcou a infância, que é A Múmia, de 1999, dirigido por Steven Sommers. Ou como está sendo relembrado atualmente, ou lembrado, A Múmia do Brendan Fraser. Para iniciar isso, a ideia desse vídeo é trazer um pouco esse filme, que é um filme muito conhecido, um blockbuster, um filme muito adorado até, aqueles filmes comfy, que a gente gosta de ver num domingo à tarde, mas trazer algo que aqui a gente vai dizer que seria a aplicação de um discurso orientalista, o que torna essa obra que é tão adorada também muito problemática. A Múmia, ela é uma refilmagem de um clássico de horror da Universal Studios, de 1932, de mesmo nome. Ela conta a história do sacerdote Imhotep, que acaba se apaixonando perdidamente pela amante favorita do faraó Sete I, a Anaxunamun. E por isso acaba sendo sentenciado para a mais terrível maldição do Egito Antigo, que era Hondai. Com isso, os guerreiros protetores do faraó, os Medjai, eles acabam sendo encarregados durante milênios a guardarem a tumba de Imhotep com a finalidade de nunca despertar essa criatura, porque sabiam do mal que ia acabar assolando a humanidade com seu despertar do mundo dos mortos. Até que em 1920, na década de 20 por aí, uma bibliotecária britânica que tinha um grande sonho de ser egiptóloga, porém tinha barreiras por ser mulher e não conseguia, junto com seu irmão, que é uma espécie de explorador de antiguidades meio fanfarrão, eles então embarcam numa expedição para descobrir a secreta cidade de Ramunaptra. E para isso eles acabam contratando um guia americano, que é um cara, assim, a mais moda Indiana Jones possível, que estava lá no Egito porque tinha servido nas forças expedicionárias francesas e queria só, como o próprio filme fala, a good time. Então, esses três acabam dentro da sua aventura em busca de Ramunaptra, descobrindo o sarcófago de Imhotep e despertando a criatura dos mortos. A missão deles a partir disso, então, é arranjar uma forma, um meio de derrotar Imhotep para prevenir, então, a desolação de todo mundo com os poderes deste sacerdote amaldiçoado. Basicamente, é isso. Tá, mas assim, então o que é esse discurso orientalista? E o que ele tem a ver com essa adorada aventura do final dos anos 90? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente pensa em Oriente, o que remete? Primeira coisa, a primeira imagem que vem à tua mente. Muitos podem vir com a ideia de um lugar exótico, um lugar desértico, um lugar diferente ou até mesmo colorido, um lugar onde tem uma fervorosidade, um lugar onde tem um peso de uma religiosidade muito forte, ou até mesmo um lugar que represente o que traga essa ideia de atraso. Essa ideia de um atraso em relação ao mundo moderno ocidental. E mesmo assim, independente de que se a primeira imagem que veio sobre Oriente na tua cabeça seja uma imagem que não foi de nenhuma forma pejorativa, mesmo assim tu acaba exercendo um discurso orientalista para pensar esse lugar, para pensar este Oriente, ou o que tu acha que é Oriente. Mas o que então esse discurso orientalista, ou melhor, o que essa palavra orientalismo do título significa? O que ela quer dizer? Bom, a palavra orientalismo ela existe há mais de 100 anos, porém apenas lá na década de 70, precisamente 1978, uma obra foi lançada que causou uma grande polêmica e acabou reconceitualizando o significado de orientalismo, que é a obra Orientalismo.
O Oriente como invenção do Ocidente, do intelectual palestino Edward Said. Said define o orientalismo a partir de 3 significados, tá? Esse orientalismo com uma designação acadêmica, ou seja, quem pesquisa, ensina ou escreve sobre o Oriente é um orientalista. E ele ou ela o que acabam fazendo é orientalismo. Aí tem uma segunda significação que seria essa diferença ontológica e epistemológica entre o que é o Oriente e o que pode ser considerado o Ocidente. E aí a terceira definição, que é a definição da tese dele, que entre aspas seria uma definição mais histórica e material que a dos outros dois. Tomando o final do século XVIII como ponto de partida aproximado, o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada a lidar com o Oriente, fazendo e corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo, ensinando, colonizando, governando. Em suma, o orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. A pesquisa de Said é um dos principais carros teóricos para a gente indagar sobre essa elaboração deste lugar Oriente a partir de uma perspectiva ocidental. O autor, para desenvolver essa tese, ele utilizou de fontes que principalmente eram produções literárias britânicas e francesas ali do século XVIII, século XIX, e a partir disso ele acaba enunciando pontos que caracteriza como discursos orientalistas. Ele afirma que as características que ele encontrou nessas fontes que ele pesquisou revelam que o orientalismo em si ele é como um conjunto de significados que são interdependentes e que em si formam um discurso político, cultural, que cristaliza a identidade do Ocidente. Ou seja, no momento em que tu define quem é o outro e tu define os parâmetros para desenvolver um poder sobre ele, tu acaba concretizando a tua própria identidade, definindo suas próprias fronteiras culturais e ideológicas. Tu define quem tu é a partir de quando tu caracteriza ou define quem é o outro. Nesse caso aqui, ele está trabalhando essa definição de alteridade a partir de um discurso, de um poder político que acaba colonizando e sempre colocando este outro num papel, numa posição inferior para poder se autossustentar como superior em relação a ele. No caso, esse poder superior do europeu em relação ao não europeu. Tá, mas o que a múmia do Brendan Fraser tem a ver com isso? Bem, minha gente, muito. Eu acho que depois, assim, não precisa... É uma coisa meio até escrachada demais no filme, né? Tem um livro maravilhoso da autora Ella Shoah e Robert Stan que se chama Crítica da Imagem Eurocêntrica, Multiculturalismo e Representação. Nele, os autores argumentam que, abre aspas, os meios de comunicação contemporâneos formam identidades. Na verdade, muitos argumentariam que eles são muito próximos do centro da própria produção identitária. Ou seja, o cinema em si, ele é também um produtor de identidades. Ele tem esse poder de mediar a relação entre o espectador e aquilo que ele está assistindo. Então, muitas vezes, nossas imagens que a gente tem de outros povos, de outras culturas, outras sociedades, que são completamente diferentes de nós, são imagens construídas a partir da narrativa cinematográfica, a partir da forma como é construída essa imagem culturalmente, principalmente dentro de uma narrativa cinematográfica que é conduzida por uma indústria hegemônica hollywoodiana. Ou seja, Hollywood produz basicamente a imagem do outro que a gente quer que eles consumam, né? Então, no filme A Múmia, desde os primeiros minutos, a gente é introduzido a todo tipo de estereótipo, de representação de forma extremamente pejorativa sobre o Oriente, a terra, o lugar e seus sujeitos, o oriental. Seja mulher, seja homem, como eles são de forma sistemática colocados numa posição de inferioridade em relação aos nossos 3 protagonistas, 2 britânicos e um americano.
né? Desde lá do início, com a hipersexualização da Anck-su-namun, essa ideia dessa mulher oriental, que é uma mulher hipersexualizada, colocada como objeto apenas, até a questão também dos personagens locais, ou seja, esses personagens que não são nem os americanos e nem os britânicos, que são colocados desde o personagem que ele é um acadêmico, ele é um egiptólogo, ali, egípcio mesmo, sabe, local, ele ainda é colocado o seu conhecimento à prova, ele tem todo esse momento algo como um ser que não é muito da ciência, mas é mais supersticioso de qualquer outra coisa. Até mesmo um dos personagens que pra mim é o mais escrachado de todos, que é um carcereiro, que é o que acaba fazendo um acordo com a personagem principal para libertar o americano e ajudar eles na expedição. Esse personagem, gente, ele é descrito como sujo, ignorante, ganancioso, beberrão, ele sempre cai numa piadinha feita por um dos ocidentais. É realmente algo extremamente... Ele também serve como esse alívio cômico, junto com o irmão da Eve, que é britânico e tudo mais, que é o alívio cômico da narrativa como um todo. As interações com ele são esses alívios cômicos, assim, durante o filme, né? Além disso, tem uma cena que um dos exploradores americanos, porque quem não lembra do filme, tem um outro grupo de exploradores que está meio que em competição, assim, com o grupo dos protagonistas para chegar na cidade de Ramunaptra, que ele pega em determinada cena e fala assim: esse país é uma bagunça. Ele fica apavorado com a quantidade de violência ou com a quantidade de desorganização em relação a tudo que ele está presenciando. Sendo que os americanos, esse grupo de americanos é satirizado na narrativa também, só que eles são satirizados pelos britânicos. Então é quase como se o papai imperialista estivesse batendo ali no bracinho do filhinho imperialista, tirando o sarro dele. Além disso, a gente também tem a forma como a terra, o lugar é representado. Então o Egito, ele é literalmente descrito numa cena como um lugar de areia e sangue. E o Imhotep, para além de tudo isso, esse nosso antagonista da história, ele é essa figura que representa uma terra amaldiçoada. Ele representa justamente essa ameaça ao herói americano, ao colonizador, que precisa ser combatida. Esse aspecto quase que mítico, originário daquela terra que não tem mais lugar e que só traz atraso e maldade. Então, o Imhotep também tem esse peso de representação dentro da narrativa, né? E ele é o nosso vilão. E assim, tem uma entrevista maravilhosa no making of do filme, onde acho que é o responsável principal pelos efeitos especiais, junto com o diretor, quando eles foram criar a ideia para desenvolver esteticamente como seria o Imhotep, eles queriam justamente uma figura que não passasse só uma sensação de alguém que estava em decomposição, mas também algo que passasse a ideia de medo, né? A ideia de mal. Então, praticamente construir um personagem em cima disso, porque ele é teu vilão, é interessante muito de pensar sobre isso. Então são alguns elementos dentro do filme, claro, aqui novamente, né, gente, falando de forma bem resumida, bem superficial, né, análise filme que é um processo um pouquinho mais longo, é um pouquinho mais demorado, a gente analisa cena por cena, mas trazendo assim como um conjunto todo, a narrativa do filme, ela coloca esse antagonista que é este outro, que é um outro oriental, e sobrepõe seus protagonistas, que são europeus e um americano, como heróis dessa narrativa, como pessoas que estão salvando essa humanidade dessa ameaça que surge, né? Então, gente, esse vídeo ele não tem intenção também de fazer com que a gente não deixe de amar a múmia ou que tenha destruído algumas memórias felizes na infância assistindo o filme. Porém, a ideia também de pensar que toda e qualquer produção cinematográfica, para além dessa quase que uma ingênua ideia de primeiro entreter e divertir, aquela coisa assim de assistir em família num domingo à tarde,
ela ainda serve para endossar imagens e representações sobre o outro. E a gente pode não perceber, mas isso tem um efeito direto na nossa própria construção de quem é esse outro, na nossa própria ideia de representação deste outro. Nesse caso específico, o outro como o Oriente, como o oriental. Então, pensar também no cinema como esse grande veículo criador e transmissor de tantas memórias culturais, representações, construções semióticas de quem a gente define o que é uma coisa do que é outra. Por isso que às vezes é muito importante a gente pensar, quando a gente pensa no que é Oriente, qual é a primeira imagem que nos vem à mente. Essa imagem ela foi transmitida como? Ela foi criada como? E o cinema ele é um desses grandes precursores e transmissores e criadores dessa imagem, né? Como eu mencionei a obra anteriormente da Ella Choi e do Robert Stan, A Crítica da Imagem Eurocêntrica, que eu super recomendo, é uma obra que eles justamente analisam isso lá desde os primórdios do cinema. Então não é algo que nasce ali como muitos às vezes acham com Indiana Jones ou com pós 11 de setembro, que realmente tem o boom do orientalismo no cinema hollywoodiano. Na verdade, está lá desde o final do século XIX, com algumas películas filmadas, alguns curtas do próprio Georges Méliès, que é um dos primeiros pais fantásticos do cinema francês, né? Do cinema fantástico francês, no caso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, ao reassistirem o filme, entendam e compreendam, ou até pegam aspectos que eu posso não ter comentado aqui, mas que com certeza eu tenho certeza que vocês vão ver. E é aquilo, né? Agora, do mais estilo youtuber possível, não deixem de dar like no vídeo, de se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Compartilhem se curtiram. Valeu!